informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, levando para vocês os seguintes destaques. Projeto de ferrovia no Paraguai atenderá exportações de Mato Grosso do Sul. Aldeia indígena continua sem cestas básicas. Boi, frango e ferro seguraram a balança comercial do estado em janeiro. Brasil deve importar menos adubo em 2020. E a agricultura abriu consulta pública para criar regulamento do soro de leite. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa em Dourados região com tempo estável. Previsão de dia de sol e aumento de nuvens agora de manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Atenção, produtor rural e você apaixonado por picapes. Escolha a melhor picape do Brasil, a única que dá 5 anos de garantia. É comparar e levar. Nova Ranger XLS diesel automática a partir de 125.900 à vista. E nova Ranger XLT diesel 4x4 automática completona de 179 por 153.759. É bônus de 25 mil nas concessionárias Ford. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 185,00 pelo arroba do boi gordo a prazo, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda a R$ 175,00 no friboi a prazo e também no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 41,00 e a de soja a R$ 73,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. As perdas nas lavouras de milho de Santa Catarina após prolongada estiagem são irreversíveis, segundo a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, a FECOAGRO. A entidade citou que a Secretaria de Agricultura do Estado espera agora a colheita de 2.540.000 toneladas. Nas lavouras de milho catarinenses, o prejuízo médio no momento é estimado em 7,7%.
chegando a 20% nas regiões de Campos Novos e Lages, áreas em que o plantio foi feito tardiamente. A empresa do governo Ferrocarriles do Paraguai, a FEPASA, recebeu oficialmente a proposta para a construção de uma ferrovia de cargas entre Concepción e Pedro Juan Caballero. A apresentação foi feita por parte dos representantes dos consórcios TMH International e RSRS Railway Infrastructure Project, de origem russa e suíça, mais os austríacos, com a denominação Iniciativa Privada para a Construção de Trem de Carga entre as cidades de Concepción e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Os técnicos desse consórcio apresentaram o traçado proposto da ferrovia para mostrar a viabilidade do projeto, que teria um traçado de 220 km e todo o investimento seria privado. O projeto do trem de cargas pretende ligar os grandes centros de produção agropecuária do Brasil ao Porto de Concepción pela fronteira seca com Pedro Juan Caballero. Mato Grosso do Sul seria o estado mais beneficiado com essa ferrovia no transporte de soja e milho para exportação através do Rio Paraguai em Concepción. A FEPASA procederá agora à verificação de toda a documentação apresentada pelos interessados em construir a ferrovia. Estamos sofrendo e passando apuros. A terrinha por aqui está muito fraca e não conseguimos nem aproveitar o que plantamos. Ficar sem esses alimentos está nos prejudicando e estamos sofrendo muito. A reclamação foi do indígena Márcio Solano Lopes, representante da aldeia Pielitoque, em Iguatemi. Ele ressaltou que a falta da entrega das cestas básicas em áreas invadidas ocorre desde dezembro de 2019. Recentemente, o Ministério Público Federal recomendou à FUNAI e à Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a continuidade da entrega de cestas básicas aos indígenas que vivem em terras ainda não demarcadas, em Dourados e Ponta Porã. A recomendação foi feita pelo MPF no dia 27 de janeiro deste ano. A FUNAI e a CONAB tinham, a partir da notificação da Justiça, um prazo de 48 horas para responderem. Além de pedir a retomada da distribuição dos alimentos, o Ministério Público também indicava que a CONAB deveria informar quinzenalmente ao órgão dados referentes à entrega das cestas e das famílias que foram beneficiadas. A FUNAI afirmou que atua somente na logística de distribuição das cestas básicas entregues aos indígenas que vivem em terras não demarcadas e que tiveram o benefício suspenso há 2 meses. O Ministério Público Federal recomendou que o serviço seja novamente fornecido. Conforme nota encaminhada ao jornal MediaMax, a FUNAI em Brasília afirmou que presta apoio à CONAB para que as cestas cheguem até as famílias e nega que qualquer apoio tenha sido suspenso. Não existe qualquer ato da FUNAI ou da sua Procuradoria Especializada que exorbite dessa responsabilidade, afirmou o trecho do comunicado da FUNAI. A CONAB, por sua vez, afirmou que é apenas responsável pelo fornecimento das cestas básicas, levando os alimentos até as comunidades indígenas e aguarda posicionamento da FUNAI, responsável legal pelas distribuições dos mantimentos às famílias. O Ministério de Infraestrutura prevê investimentos de 30 bilhões de reais para ampliar a malha ferroviária do país. Os recursos seriam obtidos por meio de concessões. As informações foram detalhadas pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que participou do primeiro Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Costa Verde, realizado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na cidade de Seropédica. Vamos investir 30 bilhões em ferrovias nos próximos 5 a 6 anos, disse o ministro. O primeiro contrato de concessão foi assinado no ano passado e envolve a Ferrovia Norte-Sul, no trecho entre Porto Nacional, no Tocantins, e Estrela do Oeste, São Paulo. Para esse ano, são previstas as concessões da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ligará Ilhéus, na Bahia, a Figueirópolis, no Tocantins, e também a Ferrogrão, projeto com origem em Cuiabá e término em Santarém, no Pará.
Um guia turístico de 22 anos foi multado em R$5 mil após postar nas redes sociais as fotos de um jacaré papo amarelo que ele capturou em Bataguaçu. A postagem chegou ao conhecimento da Polícia Militar Ambiental após repercutir na região. O órgão então acionou o setor de inteligência e descobriu que o animal havia sido capturado na pousada de um distrito, onde o infrator trabalhava ou trabalha como guia turístico. O boi, o frango e o minério de ferro seguraram a balança comercial de Mato Grosso do Sul em janeiro. As exportações do mês passado somaram 344 milhões e 900 mil dólares. As exportações de carne bovina do estado cresceram 29,8% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado e somaram 63 milhões e 700 mil dólares. Esse grupo ajudou a equilibrar o resultado da balança comercial do primeiro mês do ano, que teve queda de 19%. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O crescimento nas vendas de carne foi puxado pelo avanço da procura internacional, que refletiu no preço da arroba, e ao consumidor, que viu o valor do churrasco chegar às alturas no final do ano. O Ministério da Agricultura continua com o processo de credenciamento de frigoríficos junto ao governo chinês, que deve sustentar a demanda durante esse ano. Em relação à carne de frango, as exportações cresceram 58% em janeiro, com vendas de 22 milhões e 500 mil dólares. As vendas de máquinas agrícolas caíram 5,9% em janeiro, de acordo com a Associação das Montadoras, a Anfávia. Foram vendidas 2.500 unidades contra 2.700 no mesmo período de 2019. Na comparação com dezembro, a queda é ainda maior, 25%, quando foram comercializadas 3.300 máquinas. Entre os tipos de máquinas que teve o melhor desempenho foram as colhedoras de cana, com alta de 45% em um ano. Já as colhedeiras de grãos tiveram uma queda de 24%. O Brasil, maior importador de fertilizantes do mundo, deverá reduzir suas compras esse ano, após importações recordes em 2019, de acordo com a avaliação da consultoria INTL FC Stone. A queda na importação deve ocorrer porque o país consumirá estoques comprados a preços favoráveis em 2019, ao mesmo tempo em que terá um ligeiro aumento na produção interna de fertilizantes em 2020 e deverá ainda registrar alguma desaceleração no aumento da demanda de adubo. As importações deverão cair para cerca de 27 milhões de toneladas versus 28 milhões e 150 mil toneladas no ano passado, quando aumentaram pouco mais de 600 mil toneladas diante de 2018. O Ministério da Agricultura publicou a Portaria 26 da Secretaria de Defesa Agropecuária, que abre consulta pública por 60 dias para a criação do regulamento técnico sobre a identidade e requisitos mínimos de qualidade para o soro do leite e o soro do leite ácido, nas formas líquidas, concentradas e em pó. Como se trata de um produto com elevado valor nutricional, o soro de leite tornou-se um produto valorizado pela indústria alimentícia, e o estabelecimento de padrões de identidade e qualidade proporciona a padronização da sua fabricação com respeito aos padrões microbiológicos e físico-químicos, informou o Ministério da Agricultura. O soro de leite é um líquido residual obtido após a coagulação do leite na fabricação de queijos, caseína e outros produtos. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir na quinta-feira passada se os chamados exportadores rurais indiretos, produtores que usam as tradings para realizar suas vendas ao exterior, têm direito à imunidade tributária sobre contribuições sociais. O julgamento do caso pode ter grande impacto nos negócios de produtores rurais, os clientes de trades, as empresas exportadoras. Na sessão de quinta, representantes de afetados pela discussão defenderam suas posições no plenário do Supremo. Nesta quarta-feira agora, os ministros vão começar a votar
no caso. Projeto de lei para regulamentar a exploração econômica de terras indígenas já divide o Congresso Nacional. Ruralistas defendem que a proposta enviada pelo presidente Jair Bolsonaro e pede um debate aprofundado sobre o tema. Com 257 parlamentares, a bancada ruralista é uma das maiores da Câmara. Do outro lado, a oposição e ambientalistas querem derrubar o projeto antes que ele chegue ao plenário da Câmara. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Exploração econômica em terras indígenas gera polêmica na Câmara dos Deputados. Começou a tramitar na Câmara nesta quinta-feira o projeto de lei do Executivo que regulamenta a exploração de minério, gás e recursos hídricos em terras indígenas. O texto foi elogiado por governistas que apontam a oportunidade de segurança jurídica e garantia de ganhos para os índios que concordarem com a exploração econômica de suas terras. Já a oposição denuncia os riscos socioambientais da medida e se articula para atrasar e até impedir a análise do texto. Para o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, o projeto de lei é muito equilibrado e garante aos indígenas participação dos resultados econômicos da exploração da terra. O Brasil tem um patrimônio econômico que precisa ser explorado em prol, inclusive, das populações indígenas do Brasil. E esse projeto de lei vem ao encontro dessa necessidade que, inclusive, é garantida na própria Constituição. Não vai ter, a partir da aprovação desse projeto, qualquer impacto no meio ambiente, porque todas as nossas leis ambientais continuarão em vigor, não vão ser revogadas. E agora é o contrário, nós vamos garantir segurança jurídica, vamos prevenir a exploração ilegal e vamos dar dignidade ainda maior para a população indígena, porque elas vão ter possibilidade de exploração econômica. Já o PSOL encaminhou ofício ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesta quinta-feira, pedindo a devolução do projeto de lei ao Executivo. A líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, rebate os argumentos do governo de que o projeto apenas regulamenta a Constituição. Esse projeto de lei ele é claramente inconstitucional e, sobretudo, fere o direito à livre escolha e à consulta prévia. Esse projeto ataca os direitos dos indígenas e também a preservação das nossas florestas. É muito grave por si o PL, mas ainda as falas absurdas do presidente, que por ele confinaria os indígenas na Amazônia. Acho que é um desrespeito brutal. Coordenador do Fórum Nacional em Defesa da Amazônia, o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, cita a mobilização dos indígenas contra duas propostas de emenda à Constituição para reafirmar a esperança de paralisação na tramitação desse novo projeto de lei sobre exploração econômica em terras indígenas. Eu tive junto com o cacique Raoni numa reunião com o presidente Rodrigo Maia tratando destes assuntos. E nós temos a palavra do presidente Rodrigo Maia que ele não colocaria em pauta um projeto dessa natureza, com tanta complexidade, com tanta divergência e com tantos impactos na vida das populações indígenas. Porém, o vice-líder do PL, deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, acredita que o projeto de lei pode resolver a exploração ilegal que hoje já existe em terras indígenas. Ramos defende amplo debate em torno do texto, com a participação de indígenas, ambientalistas e agronegócio. Não podemos negar os fatos. Exploração de minério em terra indígena já existe, de forma clandestina, absurdamente predatória e sem que as comunidades indígenas tradicionais ganhem nada com isso. Portanto, se nós conseguimos estabelecer uma regulação que garanta ganhos para as comunidades indígenas e populações tradicionais, que mitigue danos ambientais e que compense outros danos ambientais, talvez seja um caminho muito mais sustentável. Em manifestos redigidos após encontros de várias etnias, as entidades indigenistas já manifestaram repúdio à exploração econômica das terras indígenas. É o caso do Manifesto Piaraçu, divulgado após o encontro dos povos Mbengocré, no Xingu, em janeiro.
O Fórum Yanomami e Ecuana também chegou a divulgar carta-manifesto recentemente lida na Câmara pela deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. Essa é a mensagem de todos os Yanomamis e Ecuanas, junto para todo o planeta. Nós não queremos garimpo e mineração em nossa terra. Nós queremos que o governo cumpra o seu dever de proteger a nossa terra, proteger a terra-floresta. O despacho inicial do projeto de lei que regulamenta a exploração econômica em terras indígenas prevê a análise do texto em uma comissão especial antes da votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecido a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.